Bom, vamos lá. Continuar a leitura do nosso Você e a Eternidade, do Lobsang Rampa. Já temos aqui uma observação, né, das instruções que nós lemos no vídeo passado. Uma amiguinha aí já comentou. É aquele trechinho bem no finalzinho, onde o Lobsang Rampa diz assim: tudo quanto vale a pena ter merece o trabalho para consegui-lo. Bom, com certeza, né? Eu acho que a gente tem que valorizar mesmo, né? As coisas dadas gratuitamente em geral o são porque nem sequer valem a cobrança. Aí eu fiquei ali pensando, será que é assim mesmo? Será que é sempre assim? Assim, tem coisas que realmente não se cobra porque não tem dinheiro que pague. Tem esse lado. E tem o outro lado também, que às vezes as pessoas dão coisas para outras pessoas, por exemplo, em caridade, né? Se usa muito, por exemplo, pessoal que às vezes vem na porta da gente pedir roupas e sapatos usados, né? Eles já deixam anotadinhos ali naquele papelzinho que eles entregam no portão. Assim, por favor, né? Deem roupas e sapatos que as pessoas possam usar, né? Porque tem gente que se desfaz de coisas, dá para outras pessoas coisas que elas não querem mais porque já estão estragados, elas não querem mais aquilo, está empatando ali num canto, então elas doam essas coisas. Eu acho que isso não é correto, né? Então, também não se cobra por isso, porque se considera que é um lixo, né? Então, eu acho que isso é nesse sentido também que eu acho que ele diz. Enquanto outras coisas são tão valiosas que a gente nem pode cobrar, porque não teria sentido. Por exemplo, o amor verdadeiro que a gente dá para alguém, né? Como a gente vai cobrar isto? O amor que os nossos pais nos dão. Então, eu acho que tem esses dois sentidos. Coisas que não se cobra, porque é impossível colocar um preço, porque não tem valor, não tem dinheiro no mundo que pague. E coisas que não se cobra, porque a pessoa simplesmente quer se livrar daquelas coisas e considera praticamente como se fosse um lixo que está atrapalhando a vida delas, então elas dão para alguém. Para essa pessoa, se vire com isso, né? Ou de repente, quem sabe você consegue encontrar uma utilidade para isso, que para mim não serve mais. Então, assim, também não se cobra. Então, tem esses dois aspectos aí. E como a amiguinha comentou aqui no vídeo anterior, ela falou uma coisa que eu também fiquei pensando. Pode ser que o autor tenha colocado esta afirmação para fazer o tipo de uma provocação, para a gente pensar mesmo sobre isso, né? Então aí nós já pensamos, já fizemos a nossa avaliação. É esta, tá? Bom, então vamos continuar a lição? Vamos lá. Agora vamos para... falei também aqui, eu já fiz uma introdução, né, no vídeo passado, falando sobre a mulher. Ele diz que a mulher é igual ao homem, né? Na sua capacidade de percepção extrasensorial e de aprendizado sobre as leis ocultas da vida. E aí ele fez uma observação baseado num dom que ele tem, que ele afirma ter, que ele tem a paranormalidade da vidência. Ele consegue ver a aura das pessoas. E ele fez uma observação interessante. Ele disse que, no geral, não todas as mulheres, mas no geral, diz que a mulher tem a aura mais brilhante. Eu, pessoalmente, acho porque a mulher ela tem uma intuição desse lado oculto da vida, que provavelmente seja por causa da sua formação biológica, né? Porque a mulher está muito ligada aos ciclos lunares, né? Ela vê a possibilidade da gestação, né? Isso daí desperta a mulher para esse lado oculto da vida. Eu acredito que deva ser por isto. E o que vocês acham? Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Lição 1, página 13, que é a vida.
Na verdade, tudo que existe é vida. É a afirmação dele. Até mesmo uma criatura a qual normalmente chamamos morta está viva. Deixa eu pegar minha reguinha aqui para marcar para não me perder. A forma normal de sua vida pode ter cessado, caso em que a chamamos morta. Mas com a cessação dessa vida, uma forma nova de vida entrou em cena. O processo da dissolução cria vida própria. A gente nota isso daí. Qualquer material que é biológico, quando começa a sua decomposição, surgem ali, né? Miríades de serzinhos, né? Que se alimentam, que ajudam a fazer a decomposição daquela matéria, né? Não é uma geração espontânea, lógico. Como se pensava antigamente, que surgia do nada. Mas surgem esses serzinhos, né? Tudo aumenta, né? Já não há ali o equilíbrio daquele ecossistema, aquele equilíbrio ecológico. Quando um ser está vivo, isto é, quando ele tem uma alma, a alma deste ser mantém o sistema imunológico, né, acionado. Então, há um equilíbrio interno de todas essas bactérias, né, e seres que também vivem junto com a gente no nosso corpo. Mas tem um equilíbrio, né? O sistema imunológico faz esse equilíbrio. Então, isso dá a possibilidade de a gente continuar existindo com o corpo. A partir do momento que a alma se retira, a gente diz que a pessoa, o ser, um animal, a planta, ou uma pessoa faleceu. É porque a alma se retirou ali do corpo. Então, esse equilíbrio é perdido, esse equilíbrio mantido por esta alma. Como está escrito lá no livro sagrado cristão, do pó viestes, para o pó voltarás. Isso com relação ao corpo, né? Há uma desintegração, né? E ainda bem que é assim. Imagina se todo mundo que já morreu nesse planeta, se todos os corpos mortos continuassem aí ocupando espaço, né? Para onde, como teria espaço para outros seres que estão nascendo? Então é uma medida profilática da natureza, né? Então, olha, o processo da dissolução cria vida própria. Tudo que existe vibra. Tudo consiste de moléculas em movimento constante. Utilizaremos moléculas ao invés de átomos, nêutrons, prótons, etc. Porque este é um curso de metafísica e não um curso de química ou de física. Estamos procurando pintar um quadro geral ao invés de entrarmos em detalhes microscópicos de questões que não vêm ao caso neste livro, né? Não é um livro de química, então ele não vai explicar a fundo o funcionamento do átomo, né? Talvez devêssemos dizer algumas palavras a respeito das moléculas e átomos, uma coisa mais simples, né? Inicialmente, a fim de acalmarmos os puristas, que de outra forma nos escreveriam cartas e enviariam conhecimentos que já possuímos. Bom, as moléculas são pequenas, muito pequenas, mas podem ser vistas com um microscópio eletrônico e por aqueles que têm preparo nas ciências metafísicas. Então, quer dizer, pode ser visto no laboratório por microscópios especiais, microscópios eletrônicos, e também por pessoas que têm evidência. Vocês já repararam na coroa do faraó? Aquela coroa. Na frente da coroa tem uma serpente. Bem aqui no topo, na frente da testa, tem uma serpente assim. Aquela serpente significa que o faraó, que era considerado um filho de Deus, dos deuses, o faraó tinha poderes psíquicos que as pessoas em geral não tinham. E um desses poderes psíquicos era a capacidade de ver de forma metafísica, a visão astral, a vidência. Aquela serpente na coroa, naquela touca, né, do faraó, simboliza isso. De acordo com o dicionário, a molécula é a porção menor possível de uma substância, matéria, né?
capaz de existência independente, ao mesmo tempo em que retém as propriedades dessa substância. É por isso que os químicos conseguem juntar as moléculas e criar uma substância diferente. Por pequenas que sejam, as moléculas se compõem de partículas ainda menores, conhecidas como átomos. Ele está dizendo que o átomo é como um sistema solar em miniatura. Mas esse livro aqui já é uma edição bem antiga, ele escreveu isso daí já há muitos anos, né? Lá em 1965. Deu uma atualizada aí, de compreender como funciona o átomo. Então, aqui no livro ele diz que o átomo seria como o sistema solar, né? Aqui eu mostrei para vocês. O átomo estaria aqui, seria formado pelo núcleo, que daria para fazer uma comparação com o sistema solar. O átomo no centro seria como o Sol, e os elétrons girando em volta seriam como os planetas. Então, esta seria a definição de átomo dentro da física tradicional. Mas a física quântica já está vendo de uma forma um pouco diferente a formação do átomo. Essa estrutura aí. Dizem, eu fiz a minha pesquisa, na minha liçãozinha de casa aqui. Então, na física quântica, diz que assim, estas órbitas, né? Essas órbitas aqui dos elétrons girando em torno do átomo, estas órbitas não são assim tão bem definidas. Elas são possibilidades. Possibilidades, veja só. Então, o elétron pode estar girando em vários lugares, pode estar em várias posições. Seriam possibilidades. Esta região em torno do átomo é uma região de possibilidades para os elétrons. Olha só que interessante, tá? Então já modificou um pouquinho, né? Mas isso daí foi uma observação que ele fez dentro da física conhecida na época. Quer dizer, mais divulgada, porque a física quântica já existe há muito tempo, não é? Bem antes de 1965 já existiam cientistas aí estudando a física quântica. Mas aqui era mais divulgada esta tradicional, como ainda é até hoje, né? Que ele quis fazer uma pequena introdução sobre os átomos, porque ele afirmou, né, que no universo tudo funciona dentro de vibração. Então, a vibração das moléculas, né? Porque ele vai estudar a aura, energias, campo magnético do corpo humano. Ele vai falar sobre telepatia, isso tudo é vibração, né? Então ele fez essa pequena introdução. Como no sistema solar a unidade do átomo é quase e inteiramente espaço vazio, sim, mas isso é verdade. Os elétrons não estão colados um no outro, existe um espaço entre eles. Na figura 1, que é esta que eu mostrei para vocês, que está aqui, vemos como o átomo de carbono, o tijolo de nosso universo. Ele fala isso porque é considerado que o átomo de carbono é o que mais se repete na natureza. Tudo tem carbono, átomo de carbono na sua estrutura. Então, ele é considerado o tijolo de nosso universo. Então, vemos que o átomo de carbono se apresenta quando bastante aumentado. A figura 2 mostra o nosso sistema solar. Vamos ver aqui. Figura 2 seria o sistema solar, esse aqui. Então, tá vendo? Ele tá fazendo uma comparação, né? É porque os ocultistas, eles sempre se lembram de que tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, o que está... pode-se fazer uma comparação das estruturas, né, e das leis naquilo que a gente vê, que é o mais denso, com aquilo que a gente não vê, com o invisível e com também o macrocosmo. A pessoa me desculpa aí, porque aqui nessa salinha é muito barulho, ó. Passou a pamonha agora e me deu água na boca.
O homem é uma massa de moléculas em rotação rápida. Isso quer dizer vibração, né? Parece ser sólido. Não é fácil enfiar um dedo pela carne e ossos, né? Já não é fácil nem colocar aquelas agulhinhas de acupuntura, né, gente? Ainda assim, essa solidez é uma ilusão forçada a nós, porque também somos parte da humanidade. Quer dizer, nós somos parte da humanidade, nós olhamos uns para os outros e para as coisas a partir dos nossos sentidos, né? Pensemos agora, então, em uma criatura de pequenez infinita, que não seria parte da humanidade, né? Um ser que não é humano, né? Então, vamos pensar aí, por exemplo, um ser bem microscópico, que se possa colocar a uma certa distância de um corpo humano olhando para o mesmo. Essa criatura veria o quê? Veria sóis em rodopio, nebulosas espirais e faixas parecidas com a Via Láctea. Nas partes macias do corpo, a carne, as moléculas estariam amplamente dispersas. Nas substâncias duras, os ossos, as moléculas seriam densas, agrupadas, e dando a aparência de um grande conglomerado de estrelas. Tá vendo? Ele está fazendo uma analogia. Imaginemo-nos de pé, sobre o cume de uma montanha, em alguma noite clara. Estamos a sós, muito distantes das luzes de qualquer cidade, que, refletindo-se no céu noturno, causa a refração das gotas de umidade suspensas, fazendo com que os céus pareçam turvos. Então ele está olhando uma noite bem límpida, sem muita umidade, né? Para poder ver bem, a gente pudesse estar vendo bem o céu límpido, né? Cheio de estrelas. Aí ele está explicando porque este é o motivo pelo qual os observatórios astronômicos sempre são construídos em lugares distantes da cidade. Isso por causa da iluminação, né? Estamos em nosso próprio cume de montanhas. Acima de nós, as estrelas brilham com clareza. Nós as fitamos enquanto seguem em procissão infinita diante de nossos olhos espantados. Olha, ele está sendo poético aqui, né? Grandes galáxias se estendem diante de nós. Conglomerados de estrelas adornam o negrume do céu da noite. No firmamento, a faixa conhecida como Via Láctea se apresenta como uma esteira vasta e fumacenta. Estrelas, mundos, planetas, moléculas. Pois é assim que essa criatura microscópica nos veria a nós. As estrelas no céu acima apresentam-se como pontos de luz com espaços inacreditáveis entre si. Bilhões, trilhões de estrelas é o que são, mas ainda assim, comparadas ao grande espaço vazio, parecem poucas. Hoje se sabe que, né? Mas ele vai falar que não existe espaço vazio, né? Esse espaço está preenchido por uma matéria que nós não enxergamos ou que ainda não é possível ser captado. Está aí por toda parte, né? Os espiritualistas já falavam, mas com outro nome, sobre essa matéria escura, que seria o fluido universal, um mar de energia onde tudo se manifesta. Então os cientistas agora já descobriram que é uma tal de matéria escura. Se nos desse uma nave espacial, poderíamos mover-nos entre as estrelas sem tocar em qualquer uma delas. Suponhamos que fosse possível fechar os espaços entre as estrelas, as moléculas, né? Porque ele está comparando aí as estrelas com as moléculas. O que veríamos? Da mesma forma que uma criatura microscópica, capaz de ver as moléculas do corpo de um ser humano, olhando para um ser humano, não conseguiria perceber que aquilo que ela estaria vendo seria um ser humano. Da mesma forma, será que nós não estamos perdendo algo quando a gente olha para o universo, né? Olha para os planetas, para as nebulosas, os astros todos? Nós não estaríamos vendo apenas parte. Nós não sabemos o que é o todo, né? Porque nós somos tão pequeninos diante do universo. Não é interessante isso? Dá o que pensar, né? Vou deixar vocês aí pensando e próximo vídeo a gente continua. Vamos em frente. Tchau, tchau.